Os Paroleiros, todas as terças, quintas e sábados, uma nova roda de conversa bíblica e simples. Vambora, que hoje é dia de parola. Estamos de volta, senhoras e senhores, para a segunda parte da 100ª parola, parola comemorativa de tema livre. Nós demos uma pausa um pouquinho naquele tema, o que é a igreja, que nós estamos tratando nesse mês, porque hoje nós estamos celebrando 2 anos do canal dos Paroleiros e a gente fez um voto na primeira parola, para quem se recorda, de que a gente nunca falaria difícil. E isso é extremamente difícil para o Paulinho, porque ele vem com aquelas hipérboles, com aquelas... Como é que chama aquele trecho do texto que usa para fazer a análise? Como é que é lá, Wilson? Perícope. Perícope, hieróglifo, epafrodito, essas palavras esquisitas que coloca no meio aí. Balesteiro. E aí, olha só, gente. Balesteiro. E olha só, a gente estava conversando antes de começar a gravar, e aí vamos só alinhar o que nós vamos falar, tal, mais ou menos para onde é o norte. E eu falei assim, no segundo bloco, eu tenho uma ideia, cara. A gente podia falar a respeito da diáspora tecnológica. Concordamos. E aí foi sensacional. Paulinho fez a seguinte pergunta. Hã? Que é isso? Ó, vamos fazer o seguinte. Essa questão da diáspora tecnológica, eu não vou mais ficar repetindo disso, mas eu vou chamar aqui informalmente, então, porque isso aqui é um bate-papo informal, é uma roda de parola. Então, foi um esparrelho online. Né? Então, a diáspora digital nada mais é do que um esparrelho online. Então, o que a gente vai falar um pouquinho sobre isso? Porque o canal dos Paroleiros nasceu exatamente dessa... Bom, vamos falar um termo aqui, Paulinho. Você que é um cara descontraído, descolado, né? Essa dor de barriga eclesiástica, de que a gente precisou se mover rapidamente para poder continuar alcançando as pessoas de forma online. E nem todas as igrejas elas exploravam esse universo online que existe hoje. E a gente encontrou nessa pandemia uma brecha, vamos dizer assim, né? um caminho para a gente estar alcançando pessoas que muitas vezes a gente nem imaginava que ia conseguir alcançar. Até, assim, em termos de número para a gente bater papo, eu postei alguns Reels, não sei se é assim que fala, Reels, sei lá, Reels, no Instagram lá, e hoje eu estava puxando um relatóriozinho lá que aparece no nosso admin. Alcançamos mais de 2.000 contas de Instagram nesses últimos 15 dias, só com esses videozinhos de 1 minuto, esses drops, esses recortes que a gente tem feito das parolas, né? Gente, são 2.000 pessoas que a gente nem imaginou que, de repente, a gente ia conseguir alcançar. Por mais que a gente fizesse alguns esforços, eu acho que a questão do online veio muito forte, né? E a mesma coisa que aconteceu lá em Atos, se repetiu agora, que aí por isso que eu estou falando da respeito da diáspora, que foi uma necessidade, né? As pessoas não saíram de Jerusalém porque elas estavam afim, ou porque elas tiveram uma grande ideia, uau, vamos sair de Jerusalém pregando, né? Não, houve uma perseguição, houve algo que saiu do controle, e aí, pelo caminho, não foi uma escolha. E aí as pessoas, pelo caminho, elas iam pregando o evangelho e tocando as pessoas. Podemos dizer que essa pandemia foi mais ou menos uma repetição dessa diáspora lá de Atos? Já que é para falar difícil, então eu vou trazer a etimologia da palavra diáspora. A palavra diáspora, no grego, ela é a junção de 2 palavras. Dias, que significa através, e esperim, que significa semear. Então, ou seja, você, através da semeadura, você ir para fora. Então, dito isso, esse momento nosso intelectual, Paulinho pode continuar. Cara, eu estava pensando em colocar você em tela única, para você continuar, essa assim de lado, tá um negócio intelectual, né? Mas olha só,
eu até vou até um pouco mais longe, Arthur. Você não usou a palavra crise, mas já que o Will trouxe uma perspectiva etimológica, ele foi lá na raiz, ele foi lá no grego, né? Ele usou todos os equipamentos que ele tem aí, os aplicativos e as bíblias de estudo, olha lá, né? Google e tudo mais. Exatamente. Ele foi na Wikipédia. Wikipédia, né? Tem um livro do Jorge Maldonado sobre aconselhamento pastoral, que ele começa o livro falando acerca de crise, e ele começa fazendo um estudo etimológico da palavra crise. E ele fala que a palavra crise, ela é a junção de dois anagramas semíticos, né? Um deles significa oportunidade, perigo. O primeiro deles significa perigo, e o segundo deles significa oportunidade, né? E a junção desses dois anagramas é a raiz da palavra crise para a nossa língua portuguesa. Então, toda a crise, ela é a junção, ela é o casamento destas duas realidades, a realidade de perigo, a realidade de um risco, de alguma coisa que saiu do controle, de alguma coisa que bota medo, mas de uma porta que se abre, uma porta de oportunidades que se abre. Então, olha só, de fato, há 2 anos atrás, quando nascia Os Paroleiros, nós estávamos há 3 meses dessa realidade crítica, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, né? A realidade crítica de uma pandemia, a única pandemia que essa geração está atravessando, e uma pandemia que, poxa, botou medo, botou receio, né? Por um lado, você tem um ramo da mídia extremamente desacreditando em tudo que poderia acontecer, né? Aquela turma que gritava, a gente vai morrer, né? E do outro lado a turma gritando, a gente vai viver, né? Não era isso que estava acontecendo. O que estava acontecendo vai acabar o papel higiênico. Vamos comprar papel higiênico. Vamos pegar comprem velas. Comprem velas. Eu fico imaginando o que nego fez com tanto papel higiênico. Cara, né? Tem casa que tem estoque de papel higiênico até hoje, né? Fora alguns áudios épicos que rolaram pelos aplicativos de comunicação aí, que, poxa, merece uma parola só sobre áudios épicos do começo da pandemia, né? As visões apocalípticas, né, dos profetas. Acho que a gente podia fazer uma parola com o tema "Se tá na internet, é verdade". Se o profeta do WhatsApp disse, é porque vai acontecer, né? Podia ir por esse lado aí, cara. Agora, olha só, esse contexto todo foi um contexto que, em alguns casos, distanciou pessoas de Deus, né? Em outros casos, aproximou pessoas de uma forma tremenda. Olha só, os apóstolos, o final do Evangelho de Marcos é fantástico. Marcos 16, a partir do verso 14. Os apóstolos, Jesus entra, né? Marcos 16, 14 diz que Jesus entra no lugar onde os apóstolos estavam reunidos comendo e dá uma bronca naqueles que não haviam crido que ele havia ressuscitado. Se a gente olhar os evangelhos paralelos, Lucas e Mateus, nós vamos ver que a maioria não creu. A maioria. Então a maioria toma um sabão de Jesus ali. Toma um regaço de Jesus. Agora, isso no versículo 14. No versículo 15, Jesus diz, mas vão e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado, e estes sinais hão de seguir aos que creem. Meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, e ainda que bebam alguma coisa mortífera, não lhes causará dano. Cara, Jesus acabou de falar, vocês são incrédulos. E ele diz, quem crê será salvo, mas quem não crê será condenado. Quem não crê era a turminha da mesa ali. E ele diz, e estes sinais vão seguir os que crerem. Ou seja, a maioria dos que estavam na mesa ali, naquele momento, não faria sinal nenhum. Mas esses daí, Jesus falou, vão e preguem o evangelho. Cara, Jesus, ele falou assim, cara, vocês têm todo o direito de ter medo, vocês têm todo o direito de ter alguns tremores da fé,
Vocês têm todo o direito. No entanto, prestem atenção como estão as raízes de vocês. E eu fico pensando, cara, o que sustenta o dia da crise? Quem suporta, melhor dizendo, o dia da crise? Cara, suporta quem tem raiz. Suporta quem tem raiz. E se, a minha raiz está meio fraca ou está meio pequenininha, eu preciso ouvir o recado de Jesus, né, dizendo assim, cara, você é um incrédulo, tua raiz está pequenininha. Mas, vai ensinar acerca de fé, porque quem crê vai ser salvo, quem não crê está lascado. E os sinais vão ser a evidência que você crê ou que você não crê. A ausência dos sinais que você não crê. Então, o que Jesus passou para aqueles discípulos? Gente, vocês precisam melhorar, né? Lá no começo da pandemia, o que eu penso que, para mim, Arthur, para você, Will, o que eu penso que nós fizemos? Eu acho que a gente acertou quando nós não quisemos passar pela crise sozinhos, mas vimos uma porta de oportunidade abrindo-se para que aquilo que a gente fazia entre nós pudesse edificar outros, mas, sobretudo, sem perder a dimensão de que esse tempo juntos é um tempo no qual nós estamos sendo ministrados um pelo outro. Aqui eu testemunho, e com toda tranquilidade, eu sou profundamente ministrado pela vida de vocês quando a gente senta junto para bater papo, para gravar, seja qual for o tema. Às vezes é o tema mais próximo daquilo que eu estou vivendo na minha vida ministerial, pessoal, particular, como pastor, daquilo que a minha igreja está vivendo, ou às vezes é o tema mais distante, mas eu estou sendo profundamente ministrado. Por quê? Porque aquilo que está na palavra é útil. Aquilo que está na palavra é para o nosso crescimento, é para a nossa nutrição. Deus está nos nutrindo, e pelo fato de Deus estar nos nutrindo, se havia alguma possibilidade de tremor na minha fé, ou na fé de cada um de nós, essas possibilidades elas foram sendo isoladas à medida que a gente foi sendo ministrado uns pelos outros. Isso é tremendo. Como Deus usa de crises para trazer estratégias de oportunidades que são muito maiores do que aquilo que a gente imagina. A gente teve uma parola sobre isso, né, que nós falamos sobre... Eu nunca sei falar com trava-língua para mim. Quando o amigo é como o ferro que afia o ferro, né? Esse trava-língua, para mim, eu nunca consigo falar esse versículo. Pessoal, o Arthur é casado, você viu? Ali, ele está mostrando a aliança, ele é casado. Parola 5, eu quis dizer. Ah, tá. E nós falamos sobre isso, né? Que a gente é como esse ferro que afia um ao outro, né? E isso a gente tem aprendido ao longo dos anos, e é isso que tem sido como dizem Provérbios, né? A prata crisolada, né? Ela só é melhorada quando você tira toda o crisol dela, né? Você tira aquilo que está deixando ela feia, então você vai lá e acrisola, e aí vem toda aquela questão de que muitas vezes nós temos passado por uma necessidade, temos passado por, como o próprio apóstolo Paulo fala, eu sei passar por dificuldades, sei passar por aflições, meu Deus, ele já me abundou, me superabundou, tudo posso em Cristo naquele que me fortalece. Mas Paulo nunca deixou de mão. Ele sempre olhou e falou o seguinte, Timóteo, ele sempre falou, Tito, os seus filhos na fé, trazendo para perto, né? Então, eu acho que isso é o grande ingrediente que tem aqui nos paroleiros. E, por óbvio, também nós temos o nosso número 04. O nosso 04 é um ingrediente especialíssimo aqui. Já estou passando no RH, não se preocupe. Como dizia, já que vocês falaram sobre cantar, enquanto o Paulinho falava, me veio no coração uma nota de um hino, por que não, avivadaço, que diz assim, só quem tem raiz suporta o que eu suportei, só quem tem raiz. Né? Essa música é bonita pra caramba. É moda de viola? Fica aí também. Não conhece essa? É que ele cantando, ele fez um negócio com o olho assim, parecia o Nelson Ned cantando. Ele tá fazendo assim, tá? Só quem tem raiz. Eu penso assim, uma coisa que você falou, Paulinho,
e às vezes pode passar desapercebido por quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, mas eu acho que para mim ela é uma das coisas mais fundamentais, eu acho que é uma das maiores lições que os paroleiros me ensinaram, né? Se pode dizer assim, ao meu respeito. É assim, você não precisa passar pela crise sozinho. Ao longo desses 2 anos, quantas pessoas e quantas experiências a gente tem assistido na internet de homens e mulheres que criaram os seus canais, criaram os seus conteúdos, mas que dirigem isso de forma isolada, sozinha, né? A gente não, a gente conseguiu criar um canal com conteúdo de mais de 100 horas até aqui, eu acho que temos muito mais ainda pela frente, mas com raríssimas exceções, nós estivemos presentes em todas, né? Com exceção do Wilsinho, que precisou operar o pescoço, uma época que ele ficou, e agora, recentemente, por causa do rema, eu lembro que eu precisei faltar uma até hoje, só que foi a respeito dos 5 ofícios que a gente estava gravando, mas de resto a gente teve junto em todas. E olha que sensacional. Na época que a gente fazia ao vivo, que o Wilsinho estava voltando da igreja e virava nosso repórter de trânsito. Cara, olha quanta coisa, velho, a gente já informações precisas sobre o trânsito de São Paulo durante a parola. Olha que além de tudo, como é que fala? Prestação de serviço ao público. E é atualizadíssimo aquilo, porque se você pegar aquela parola daquele momento, naquele horário, vai ser a mesma coisa em São Paulo. Trânsito parado, tudo um caos, então tá tudo certo. Então, ou seja, a nossa parola é sempre atualizada. Sempre. Eu lembro dele voltando da Avenida Sumaré, cara, assim, na Sumaré, toda debaixo de chuva, e a gente meio assustado, falou assim, o que esse cara tá fazendo, dirigindo e gravando, né? Mas olha quanta coisa a gente já fez, cara, já tentou. Tudo por amor a você que está nos ouvindo, que está nos assistindo. O que nós não fazemos para você? Preste atenção, valorize o nosso canal, compartilhe, divulgue aos seus amigos. E uma coisa que eu achei muito bacana da gente, assim, lições, né? Então, a primeira lição que eu aprendi foi que, assim, por pior que seja a crise, você nunca vai estar sozinho. A gente passou algumas crises individuais nesses 2 anos e fomos suporte um para o outro. Isso eu acho sensacional, é maravilhoso mesmo. Outra coisa que eu aprendi foi que, assim, mesmo 3 cabeças diferentes, a gente consegue, sem ensaiar, sem combinar, sem conversar, falar a mesma coisa dentro de um mesmo assunto, e uma coisa vai completando a outra como se fosse o maior script de filme de Hollywood, né? Mas quando a gente se coloca sensível ao espírito, como é gostoso ver fluindo a conversa, assim, né? Ver fluindo os temas, os bate-papos, isso me edificou muito, me ensinou muito. Então, nesses 2 anos... Também, né? Fora os convidados também. Os convidados. Também. A gente teve convidado internacional. Pois é, a gente trouxe pessoas aqui que, pelo amor de Deus, o que é aquilo, né? Sensacional. A gente vai acabar sendo injusto de citar um nome e não citar outro, né? Mas convidados internacionais, a gente teve gente falando da República Dominicana com a gente, falando dos Estados Unidos, né? Falando da Vila Aurora, né? 3 pontos isolados assim, do planeta. E que mostra o nosso comprometimento. É muito versátil, né? Muito versátil. É sensacional. Essa capacidade de improviso que me ensinou foi vocês. Eu não tinha isso, né? E uma última lição que eu aí tive com vocês. Aí o pessoal é cancelado na internet e não sabe por quê, né? Tá vendo? É por isso, ó. É por isso. Atenção, Zona Norte de São Paulo.
Amamos vocês. Nós nos conhecemos na Zona Norte. Da Vila Aurora. Tamo junto, é nóis. Né? Vila Aurora. E faz parte ali da grande Água Fria ali. E aí, uma última lição. Região metropolitana de Mairiporã. E uma última coisa que eu aprendi muito com vocês foi assim, gente. As pessoas que estão nos assistindo, né, e nessas 100 semanas, vamos dizer assim, nessas 100 parolas, pode imaginar que a gente está fazendo isso às 3 horas da tarde, numa quarta-feira, enquanto tomar café, né? Acabou agora o Vale a Pena Ver de Novo, a gente está começando a gravar. Não, gente. Não foi nenhuma nem duas vezes que a gente foi gravando até 1h da manhã. Hoje o Paulinho está aqui, ó. Que horas são agora, Paulinho? 15 para as 11 da noite, de uma quinta-feira. Já gravamos na segunda, já gravamos numa terça, já gravamos de quinta, já gravamos de sábado às 5 horas da tarde. Já gravamos na segunda-feira, às 11 horas da noite, para o negócio subir na terça-feira, na hora do almoço. E tem tanta história que a gente já passou, né? Mas mostra o quê? Mostra um comprometimento, mostra uma visão de reino que vocês me ensinaram muito em relação a isso. Muito, muito mesmo. Vamos chegar no final desse segundo bloco aqui. Não, peraí, você esqueceu de falar de uma coisa. Os paroleiros também foram também responsáveis pelo lançamento do seu livro, e até agora nós estamos esperando confiadamente no Senhor o lançamento do livro do Paulinho. Então, ou seja, aquele comentário de Romanos, ó. Paroleiros. Comentário de Romanos já tá, ó, meu amigo. Meu Deus do céu. Mas a gente crê que uma hora vai sair esse comentário de Romanos aí. Então, pronto, ele tá. Só faltou a coragem e o investimento. Então, vamos fazer o seguinte, vamos chegar no final aqui desse segundo bloco, desta 100ª parola, e nós vamos, então, voltar no sábado, para a gente encerrar essa parola comemorativa, falando um pouquinho mais do que aconteceu nesses últimos 2 anos. Então, já deixa anotadinho aí, esperamos você no sábado. Um grande abraço, fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau.